Olá a todos, meu nome é Naira Duarte de Moraes, eu sou educadora da Casa Fiat de Cultura. Sejam bem-vindos ao quarto e último episódio do minicurso de Introdução à Aquarela. Hoje temos com a gente o Hélio Vieira, que é o nosso intérprete de Libras. Espero que vocês tenham gostado dos 3 primeiros episódios, tenham treinado e testado bastante aquilo que a gente trabalhou. E eu espero que esse último episódio, com essas experimentações que eu vou propor para vocês, despertem em vocês curiosidade para testar com outros materiais, ok? Então, a gente vai começar esse episódio relembrando um pouquinho do que a gente fez nos anteriores. Então, esse primeiro aqui, parte do PPT, ele vai mostrar justamente primeira parte básica, né, do passo a passo da aquarela, que foi o segundo episódio em que a gente trabalhou justamente a aquarela molhada, né, ou úmida, meio a meio, ou mista e seca, com 1, 2, 3 cores. Espero que vocês tenham testado com várias cores diferentes, né, misturando 4, 5, 6, 7, 20 cores ao mesmo tempo. Às vezes o papel inteiro, vocês podem usar, inclusive, gente, o papel inteiro e fazer várias misturas diferentes, tudo bem? Fiquem à vontade, usem a criatividade de vocês. No terceiro episódio, né, que foi o episódio anterior, nós trabalhamos justamente essa questão dessa pincelada mais longa, trabalhando o papel como um todo, né? Então, o papel primeiro está todo carregado de tinta, corrigindo, carregado de água, bem molhado, e depois a gente vem com o pigmento também carregado de água. E vai com o nosso pincel, né? Nosso pincel aqui, esse pincel chato, espalhar essa tinta ao longo de todo o papel de maneira bem uniforme. Sempre, gente, comecem de um lado para o outro. Não voltem, tá? Não voltem lá e sujeirem demais o papel, não. Lembrem-se, se a gente insistir demais papel molhado com a pincelada, isso pode o quê? Estragar a fibra, o material do nosso papel, e a gente perde a qualidade da aquarela, ok? Então, nesse segundo momento, que foi o terceiro episódio, a gente conseguiu trabalhar justamente essas questões dos fundos, e como é que a gente faz esse fundo para criar outras composições. E depois nós trabalhamos justamente a composição em grade e o degradê de cores. Então, é importante para a gente poder testar as transparências e como que uma cor interfere na outra quando a gente vai sobrepondo camada por camada por camada de tinta, não é mesmo, né? Sobreposição de transparência de cor. E como que a gente faz esse degradê? Em vez de usar branco, igual a gente usa na pintura a óleo, às vezes a gente usa na guache, muitas vezes a gente usa na pintura acrílica, a gente vai usar, né, na aquarela, água. Então, quanto mais água, mais transparente, mais claro. Quanto menos água, mais intensa a cor, mais forte ela fica, não é? Isso é justamente isso que a gente trabalhou nesses últimos 3 episódios. No episódio de hoje, a gente vai trabalhar materiais para experimentação. Fiz uma pequena lista aí para vocês. Na imagem, vocês podem reparar que tem várias coisas diferentes, né? Tem lápis de cor, tem giz de cera, tem post-it, tem balão, tem um monte de coisa, gente. A gente consegue usar recorte de revista, a gente pode usar aquarela com várias coisas diferentes, aí a gente faz técnica mista, entendeu? E aí a gente vai misturando e criando e testando de maneiras diferentes, ok? Coloquei aqui uma lista de alguns materiais que a gente pode usar. Estão em negrito justamente os materiais que a gente vai usar no episódio de hoje, que são sal grosso e sal fino, escova de dentes e cotonete. Mas nós temos também sabão em pó, canudinho, giz de cera ou vela, tinta nanquim, lápis de cor aquarelável, algodão, tampas de garrafa, borrifador e outros materiais que aí vocês podem usar a criatividade de vocês, ok? Pesquisem bastante, vejam o que é possível da gente fazer. Tudo bem? Sempre há materiais diferentes, sempre há possibilidades diferentes. Aproveitem que a gente está trabalhando na área de artes e usem a criatividade. Deixe a criatividade correr solta para vocês conseguirem testar o máximo possível de possibilidades. Então, nesse episódio de hoje, a gente vai trabalhar sal grosso e sal fino. Essa primeira imagem da esquerda vai justamente falar sobre isso. Escova de dentes, imagem central, e cotonetes. Parece engraçado, parece estranho, vocês vão entender que existe um como e um porquê da gente utilizar, e os efeitos são super bacanas. Ok? Então, agora eu encerro a nossa apresentação. E a gente vai justamente pegar esses materiais. Então, ó, primeira coisa que eu preciso falar para vocês, o sal grosso, gente, ó. Isso aqui é um sal grosso. E vocês podem usar sal fino também. A gente vai começar agora vendo um videozinho sobre como que é o uso desse sal grosso.
Para a gente poder usar o sal grosso, a gente precisa daquela primeira coisa que a gente trabalhou no vídeo anterior, no episódio anterior, que foi justamente o quê? Foi o papel de aquarela com bastante água. Então, para esse, eu preciso que vocês fixem bem o papel. Fixem ele direitinho, fixem bem. Não deixe. Em geral, eu fixo o papel com uma margem de mais ou menos assim, ó. 4 milímetros, meio centímetro. Passa bastante água. E depois a gente vem e coloca nossa cor, também diluída com bastante água. A ideia aqui é que a gente tenha bastante. Vocês estão vendo que eu tô. Nesse vídeo eu fiz uma mistura de cores bem aleatória. Foi só uma pincelada mesmo para espalhar mais água e o pigmento, para vocês verem o resultado do que qualquer outra coisa. Tudo bem? Então a ideia aqui era justamente a gente ter um meio muito aquoso com bastante água, para depois a gente colocar esse sal. Esse sal, gente, a gente tem que colocar ele em regiões específicas. Ó, tá aí, ó, salzinho mais fino, tá vendo? Você espalhando em regiões específicas. E são regiões onde, às vezes, eu carreguei um pouquinho mais de água do que em outras, ok? Então, aí, tá o sal mais fino. A gente coloca, polvilha ele no lugar onde a gente quer e depois deixa secar, tá bom? Não mexam com esse papel enquanto ele estiver molhado. Deixa ele secar. É essencial que a aquarela seque. A gente só mexe nela depois que ela estiver seca, gente. Então, vocês estão vendo agora que a gente vai utilizar nesse segundo momento o quê? Nossa querida e boa escova de dentes. Então, ó, aquela mesma tinta que eu peguei e diluí bastante para poder fazer aquela primeira aquarela em que eu utilizei o sal grosso, nessa segunda eu fiz o quê? Usei a mesma tinta diluída para poder umedecer a minha escova de dentes. Então, eu venho, umedeço a minha escova de dentes e eu faço este movimento aqui, ó, em cima do meu papel. Ó. E aí, isso determina a área exatamente que eu quero utilizar. Então, a gente tem na porção superior, o papel seco com essa polvilhada. E eu tenho na parte inferior, em que eu fiz justamente com o amarelo, ela molhada. E aí, o que eu venho? Eu venho com uma segunda opção para vocês, que é o pincel carregado de tinta. Molhado também. E venho fazendo isso. Eu coloco o meu dedinho e eu vou batendo o meu pincel na área onde eu quero. Isso cria, com o pincel, gotículas mais grossas e mais espalhadas. O movimento é diferente. E aí, com essa daqui, eu crio um movimento que, ó, ele é diferente, ó, por causa da quantidade de cerdas. Ele é bem diferente por causa da quantidade de cerdas. Então, ele é mais linear. A parte legal, gente, é que os resultados mudam. E a gente consegue fazer justamente. Por isso que eu fiz em metade do papel eu tenho um resultado e metade eu tenho outro. Vou mostrar para vocês como é que fica o resultado do papel quando a gente faz com sal grosso. Esse daqui foi o papel que eu utilizei. Ó. Estão vendo como é que tá marcado? Vou aproximar da câmera. Tá vendo? Bem marcado. Somente aqui, ó. Olha esse movimento que ele faz aqui, ó. Aqui nessa bolinha, ó. É como se sugasse de certa maneira, não é? Por quê? O sal, na hora que a gente coloca o sal grosso em cima do lugar molhado, ele suga a água, ele suga a umidade. Então, todo lugar onde você polvilhar o sal grosso ou o sal refinado, ele vai fazer isso daqui, ó. Só vai fazer isso aqui com a tinta. A parte divertida que vocês têm no final, quando tudo seca, aquele monte de cristal de sal colorido. Fica lindo. Parece um monte de pedrinha colorida. Fica a coisa mais fofa da face da Terra. E a aquarela, ela fica desse jeito. Você consegue vários efeitos manchados, umas manchas muito aleatórias, mas muito bonitas. Esse daqui, ó, eu fiz com o sal fino. Este daqui eu fiz com o sal grosso. E aí, ó, vocês podem reparar que fica marcado o lugar onde o sol tá. Como se fosse ferrugem. Eu gosto desse efeito como se fosse ferrugem. Acho ele muito legal. Gosto muito para poder fazer constelação, criar uns céus e coisas afins. Eu acho que fica muito bonito. E aí, com a escova de dentes, a gente percebeu que a gente consegue fazer esse efeito aqui espirrado. Bem espirrado, né? Bem marcado e espirrado, tá vendo? E essas gotinhas aqui, ó, que estão maiores, bem maiores, são as gotinhas do pincel. A mesma coisa eu tenho aqui, ó. Onde eu inseri justamente a escova ou o pincel onde já estava mais molhado, ó, ela criou esse monte de suco, esse monte de mancha aqui, que é bem diferente, né? Então, tem duas possibilidades.
Isso é interessante para a gente pensar que essas duas possibilidades diferentes me dão resultados diferentes e eu posso usar em composições diferentes da minha aquarela. Outro resultado que eu fiz foi este daqui, ó. Vocês estão vendo que tem esse monte de pontinhos aqui, ó, que são pontinhos justamente, ó, amarelados e branquinhos, né? Eu fiz justamente com a escovinha. Com a escova que eu molhei, que eu peguei tinta branca, diluí, peguei tinta amarela e diluí, e eu inseri. Então ficou esse monte de pontinhos divertidos aqui, ó. Então eu tenho outra possibilidade também. Eu posso misturar cores e criar essa sobreposição de cores na hora de fazer. Outro exemplo que vocês não viram ainda, ó. Lembra que eu falei que a gente podia usar tampinha de garrafa, um monte de coisa? Eu, em geral, passo tampinha de garrafa, ó. Passo tinta na bordinha da tampinha, pego uma tampinha. Vou até pegar minha tampinha d'água para mostrar para vocês. Pego uma tampinha, passo tinta aqui na borda. E aí eu pego a minha tampinha, ou qualquer coisa redonda, e eu literalmente carimbo o papel. E depois eu venho com o pincel, por exemplo, com água, e eu vou diluindo essa tinta. Passando, diluindo e transferindo as cores de um lugar para o outro. Foi assim que eu fiz isso daqui. Tá vendo que tem várias bolinhas em vários lugares? Foi justamente a pincelada que eu fiz, aquela pincelada assim, ó. Depois, quando eu terminei de fazer minha aquarela. Então, tava meio molhada. Então, em alguns lugares, a gente vai ver que vai estar assim, igual tá aqui, ó, mais misturado, porque tava molhado. E o lugar onde tá mais seco fica mais marcado. Tudo bem? Aí, mostrei coisas abstratas, né? Então, eu vou mostrar uma árvore que eu fiz para vocês. Que eu usei justamente essa técnica da escovinha e depois da pincelada. Ó. Dá pra ver que as gotinhas, ó. Gotinhas, isso. Então, depois que eu vim com o pincel, fazendo esse movimento, e com a escova, fazendo esse movimento. Então, mesmo numa aquarela, às vezes, de paisagem, a gente consegue fazer esse mesmo efeito. Então, gente, finalizando agora essa parte justamente da nossa escova de dentes, perdão, e do sal grosso e do sal fino, a gente vai agora justamente experimentar uma coisa que a gente chama de cotonete, hastes flexíveis de plástico com algodão na ponta. Então, é engraçado que a gente sempre usa o cotonete para limpar o ouvido, para poder tirar maquiagem do rosto, do olho principalmente. Mas já pensaram em utilizar o cotonete justamente para poder fazer aquarela alguma vez? Então, a gente vai começar essa experimentação agora com um videozinho rápido, em que eu vou mostrar para vocês como a gente pode utilizar justamente esse cotonete. Então, uma coisa que a gente pode fazer é, primeiro, fazer justamente esse chumaçozinho. Tem dois, tá vendo? Um mais grossinho que eu fiz e um mais fininho. Todos os dois, ó, com elásticozinho no meio. E aí a ideia é que a gente faça o seguinte, que a gente dilua uma cor específica, ou várias que a gente queira trabalhar, ok? Dilua no nosso godê, nos espaços determinados, uma quantidade, assim, maior, tá? E a gente pode usar só uma única cor nele, no cotonete, ou várias cores e separar por áreas, ok? Inclusive, gente, isso daqui é um tamanho pequeno, mas vocês podem pegar um tamanho maior, um chumaço maior de cotonete, tá bem? Criar um chumaçozinho maior. E aí, o que a gente faz? A gente coloca, molha ele na tinta, deixa ele, a ponta de algodão sugar essa tinta, e depois a gente vai fazendo o quê? Carimbando o nosso papel. E aí, a gente tem duas opções. Ou a gente pode carimbar o nosso papel inteiro e inserindo uma cor em cima da outra, se a gente quer usar mais cores enquanto o papel estiver mais molhado. Ou a gente pode fazer isso com uma camada e depois deixar secar e depois inserir uma outra camada por cima. E aí a gente pode também inserir cores. Então a gente pode compor camada por camada por camada de cores uma em cima da outra. Vocês estão vendo essa segunda imagem agora? Ela é justamente de uma árvore, da cópia da árvore que eu fiz. Então, essa é a segunda, digamos assim, opção que a gente tem. A primeira foi algo bem assim, sem muita, como eu posso dizer? Sem muito contorno, sem muita definição do que era, né? Foi uma coisa bem aleatória, que foi essa daqui, ó. Foram só manchas, e que o fundo foi compondo. Dá para poder reparar que onde eu tenho esse lugar mais marcado,
foram os últimos traços, e onde está menos marcado, eu compus várias vezes por cima, e aqui estava meio molhado ainda. Então, eu fiz uma camada em cima da outra, enquanto estava meio molhado. Então, não fica muito um contorno muito bem limitado, bem definido. Agora, nos lugares em que eu já estava mais seca, que a aquarela já estava mais seca, ó, fica bem definido a bolinha. E aí, a gente tem aqui, vou mostrar para vocês, justamente, ó, a nossa, ó, arvorezinha, né? Tá linda, não tá, nossa arvorezinha? Acho ela muito fofa. Eu gostei. A pincelada que eu fiz, gente, foi só o fundo, aquele fundo que a gente trabalhou lá atrás, naquele episódio 3, né? Que foi justamente o fundo do grande chapado. Então, eu trabalhei esse fundo do grande chapado. E depois eu fiz justamente o tronco da árvore com o pincel. E depois eu trabalhei somente com o cotonete. Então, a parte mais clara, que tá mais no fundo, quase sumidinha, foi com a tinta bem diluída. E essa parte aqui, ó, que tá mais à frente, ó, tá bem, que bem mais à frente, tá mais escuro, parece que tem poucas carimbadas, ela foi justamente um pouco mais de cor, mas com ela depois já mais seca. Tudo bem? Então, a gente pode, até isso, a gente vai compondo de camadas de carimbadas desse cotonete. Então, gente, além dessas opções, a gente tem, por exemplo, uma que eu acho bem curiosa, que eu gosto de trabalhar, que é uma curiosidade, esse é um bônus, não? Que são essas canetinhas aqui. Você já viu essas canetinhas? Alguma vez? São as canetinhas que elas são recarregáveis, digamos assim. Você coloca a tinta diluída ou só água aqui dentro, tá vendo? E aí você coloca a ponta e aí você vai pegando o seu papel e você vai controlando aqui, apertando justamente o movimento, controlando o movimento e indo adicionando pigmento ou água, se vocês quiserem, ao papel. Aí temos essas sardinhas aqui super brilhantes e bonitinhas, tá vendo? Pontinha bem fininha, mas é um material bem sintético. E eu tenho essa outra que eu usei horrores, inclusive, ela tá até molhadinha, tadinha. Ó, que é justamente a pontinha mais chanfrada, que ela é, ó. Ela é igualzinho o nosso pincelzinho aqui, ó. A gente tem aqui, a gente também tem essa opção. As duas opções. São opções, gente, que vão dar resultados diferentes. Então, a gente tem N possibilidades para aquarela. E o episódio de hoje eu queria justamente mostrar isso, que a gente pode ter N possibilidades diferentes e que tragam N resultados diferentes. Então, é legal a gente testar a aquarela muito. Misturar ela, seja com outras técnicas de pintura, ou com técnicas de desenho, ou com outras, recorte, colagem, o que vocês quiserem. A ideia é que a gente possa experimentar ao máximo e usar a criatividade ao máximo para a gente ver todas as possibilidades que a gente tem de utilizar, tem de resultado e de realmente de usar a nossa criatividade para a gente criar coisas diferentes dentro do campo da aquarela. Não só ficar só na tinta, mas também utilizar ali um lápis aquarelável para compor, ou fazer uma base de aquarela, um fundo, manchas, coisas afins de aquarela. Depois inserir a tinta nanquim, depois inserir o lápis de cor convencional, trabalhar a aquarela com vela ou com giz de cera. O giz de cera, ele sela o papel por causa da cera. Então, onde o giz de cera você inserir o giz de cera, perdão, antes de passar a aquarela, onde você inserir, não vai pegar a aquarela. Ele vai deixar o papel impermeável. Então, também é um outro resultado. E uma última dica que eu queria passar para vocês é o seguinte. Falei da gente misturar as coisas, né? Misturar técnicas, misturar linguagens, misturar coisas diferentes na aquarela. A última dica que eu queria deixar para vocês é o seguinte. Se eu tenho um pincel específico para aquarela, eu não devo utilizá-lo para poder fazer o nanquim, para poder fazer a pintura acrílica, para poder fazer a pintura a óleo. Por quê? Cada pigmento tem texturas, tem composições diferentes. E eles contaminam as nossas cerdas. Então, muitas vezes, se eu misturar meu pincel, usar o meu pincel de aquarela para poder fazer uma pintura a guache, vai vir aquele monte de grânulo diferente que tem na guache para o pincel, que eu não vou conseguir retirar ele completamente. E aí, ele muitas vezes vai poder interferir de alguma maneira na nossa aquarela. Então, eu sempre falo para a gente poder ter materiais separados para coisas diferentes. Tudo bem?
É isso, gente. Eu encerro aqui o nosso 4º episódio. Espero que vocês tenham gostado. Espero que vocês continuem experimentando muito aquarela, tudo bem? Cada resultado vai ficar mais diferente do que o outro. É legal a gente testar, é legal a gente curtir, é legal a gente experimentar bastante. E não parem só na aquarela, não. Vão para outras técnicas de pintura, vão para outras técnicas da arte, entendeu? Vão para outros lugares e experimentem bastante. Então, quanto mais experimentar, mais intimidade vocês vão criar e mais legal vai ficar os trabalhos. A gente vai amadurecendo a nossa habilidade, né? A gente vai amadurecendo o nosso estilo, a gente vai criando coisas diferentes e nos tornando cada vez mais íntimos com as áreas da arte. Tudo bem? Um prazer estar com vocês durante esses 4 episódios. Espero encontrá-los em outros momentos. Beijo grande. Tchau, tchau.